Eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a regionalização brasileira. Então, para começar, vamos falar especificamente hoje sobre a divisão em regiões que o Brasil possui atualmente, né? Foi uma divisão feita em 1969, tornada oficial em 1970, tá certo? E ela foi realizada através de pesquisas feitas pelo IBGE, né? A gente já falou um pouquinho sobre o que é o IBGE nos vídeos passados, que é um instituto que atua até hoje, realizando diversos tipos de pesquisa no Brasil. E é através das pesquisas que ele faz que se percebe as diferenças e as semelhanças entre algumas regiões do Brasil, né? Faz com que nasçam essas divisões que existem. Tanto divisões em estados, municípios, em regiões, né, que nós temos hoje. Os critérios para essa regionalização são feitos segundo vários fatores, né? Por exemplo, pode ser feito segundo vegetação, economia, segundo características em comum da cultura, né? Temos também algumas divisões que são feitas, por exemplo, a divisão do Milton Santos, que é feita segundo aparatos técnicos científicos, né? Acesso à internet, à tecnologia, que cada porção tem, ok? Então, atualmente nós temos essa divisão em 5 regiões, sendo que já existiram outras divisões diferentes, né? Antes da atual. E ela foi oficializada em 1970, tá certo? Sendo que ao longo do tempo foram feitas modificações depois dessa regionalização que nós temos hoje. Em 1977, por exemplo, o estado do Mato Grosso ele foi dividido em 2. E atualmente, como nós sabemos, nós temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? Já em 82, foi criado um novo estado na região norte, né? Que é o estado de Rondônia. Em 88, nós também tivemos a criação de novos estados, também na região norte, né? Que é a criação do Amapá e de Roraima. E também nesse período nós tivemos ali a região de Fernando de Noronha virando um município e sendo integrada ao estado de Pernambuco, ou seja, passando a pertencer à região nordeste, tá ok? O estado de Goiás também nesse período ele vai acabar sendo dividido. Então, o território que era Goiás até então vai ser dividido. Uma parte dele vai continuar pertencendo à região que nós conhecemos ali como Centro-Oeste, e a parte de cima, parte norte, vai ficar sendo conhecida como o estado de Tocantins e vai passar a pertencer, né, à região norte, então, a partir desse momento, certo? Então, para a gente dar uma olhadinha no mapa de como é a nossa divisão atual, tá? E muito importante que a gente entenda a nossa divisão atual e onde fica cada região. Na parte de cima do mapa, que a gente pode ver aí em rosa, nós vamos ter a região norte, que é uma região maior, porém menos populosa, porque é onde fica a floresta amazônica, né? Uma floresta densa, portanto, que faz com que não exista uma grande população na região, certo? A região norte é a segunda maior em número de estados. Nós podemos ver aí, ó, Acre, Rondônia, Roraima, o Amazonas, o Amapá, né, o Pará e o Tocantins. Depois dela, nós vamos ter o estado com maior número a região com maior número de estado, o Nordeste, que nós podemos ver aqui num tonzinho mais ou menos de azul, né? Que vai ter 9 estados, certo? E é nessa região que a gente aqui do Ceará fica. É importante a gente lembrar disso. Depois nós vamos ter a região Sudeste, que é essa alaranjada, avermelhada, certo? Que só possui 4 estados. É uma região bastante populosa, apesar de ser tá entre as duas menores em tamanho de território. Porque a região onde ficam os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo são regiões muito industrializadas, ou seja, as pessoas se mudam muito para essa região em busca de emprego, de uma melhor qualidade de vida, melhores condições, certo?
E nós temos também a região sul, né? A nossa região menorzinha, que possui apenas 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná, né? É uma região que ela tem as estações do ano mais bem definidas, né? Ela fica numa região da Terra que a gente chama de zona temperada. Então, vamos ter um verão, uma primavera, um outono e inverno. Então, vai ter o período quente, mas também vai ter o período frio, né? Em que vai chegar a gear, né? Em alguns momentos. E nós vamos ter também a região centro-oeste, que é essa região amarela do mapa, né? Ou seja, ela vai ser a região mais central do território brasileiro. Nós vamos ter ali Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal, né? Onde fica a sede do governo brasileiro. Essa região é muito característica por ser uma região numa economia muito forte, a economia da pecuária, né, a criação de animais, e também da agricultura, certo? Uma região muito forte na produção de soja, por exemplo. O Brasil é o 4º maior exportador de soja do mundo, né? Sendo que atualmente nós, inclusive, tivemos um aumento ainda maior da quantidade de produção de soja, né? Então, também é a sede do nosso governo. Nós temos ali também uma região, né? Um pouco mais seca, né, nessa região central do Brasil, ok? Então, ó, lembrando, nós temos atualmente uma divisão em 5 regiões, tá certo? No Brasil, mas também é importante a gente lembrar que isso não quer dizer que o Brasil vai ser sempre dividido nessas 5 regiões. Mudanças podem acontecer. Se existem critérios que fazem com que essa divisão aconteça, por exemplo, características em comum da economia, características em comum da vegetação e do clima, essas coisas podem mudar. Pode acontecer que a economia do norte, que é uma economia extrativista, possa passar a ser, daqui a alguns anos, uma economia mais industrial, ou seja, um lugar que tenha mais fábricas. E aí pode ser se criar novos estados, ou um estado passar a ser de outra região. Então, mudanças vão continuar acontecendo ao longo do tempo, né? Nós já tivemos várias regionalizações, até a década de 70, em que nós tivemos essa última. E elas vão continuar, assim, acontecendo ao longo do tempo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje.